Convido os irmãos a se colocarem em pé. Eu quero ler 3 versículos aqui, os irmãos não precisam abrir, que falam sobre a fidelidade do Senhor. Um deles está em Salmos 33, 4, que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. O segundo versículo está lá em Salmos 36, 5, em que a palavra diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. E a última está lá em Hebreus 10, 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? O Senhor, Ele é fiel, e a tua fidelidade basta nas nossas vidas, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de cada detalhe, Ele tem cuidado das nossas vidas, tem nos guardado, tem nos protegido, e até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Então feche os teus olhos. Senhor Deus querido e santo, nós queremos te agradecer, Senhor, pois o Senhor tem sido fiel, Senhor, em nossas vidas, Senhor. O Senhor tem sido fiel, Senhor, em cada detalhe, Pai. Ó Deus querido e santo, seja bem-vindo, Pai, nesta igreja, nas casas, Senhor, de pessoas que estão assistindo nesse momento, de nossos amados e queridos, que não podem estar aqui, mas estão em suas casas assistindo. Vem invadir
Declare nessa noite: o Senhor é fiel. Amém? Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos cantar este louvor como uma oração ao Senhor. Amém? Santo Deus. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro Deus. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor, a todos que se contra ti, ó Deus.
Tu és o Rei dos Reis, Pai. Aleluia. Santo Deus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto
Glória a Deus. Aplauda mais forte. Aplauda. Glorifica o Senhor. Aleluia. Queremos louvar o teu nome, Pai. Queremos te adorar. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha tocar na nossa vida. Porque nós estamos tocando no Senhor através dos louvores. Nós estamos tocando no Senhor, ó Pai, através da nossa fé. Nós estamos tocando no Senhor, ó Pai, através da nossa adoração. Nós viemos aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome. Nós viemos aqui para render graças ao Teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai. O Senhor tem manifestado a Tua glória a cada dia na nossa vida. Senhor, nós estamos vivos, que bênção gloriosa, Pai, estar na Tua presença. Ó Deus, quantos desceram à sepultura neste dia, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de estar vivos, ó Pai. Então aquele que está vivo glorifica a Deus, aquele que está vivo fala com Deus, aquele que está vivo nesta noite exalta o nome de Jesus, aquele que está vivo agradeça e diga: Senhor, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar vivo, de estar respirando, de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, de estar em comunhão com os meus irmãos, ó Pai. Ó Senhor Jesus, me abraça nesta noite, ó Pai, me aqueça nesta noite. Ah, Senhor, fala comigo através da Tua palavra nesta noite. Ah, Senhor, toca na minha vida. Oh, Senhor, me fortaleça. Diga isso para Deus nesta noite. Ah, Senhor, me fortaleça. Renova, Senhor, as minhas forças nesta noite, ó Pai. Eu sei que o Senhor marcou este momento para comigo, para com a minha família. Eu quero levar a Tua bênção, ó Pai, para a minha casa. Eu quero levar a Tua presença, Pai, para a minha casa nesta noite. Ah, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, levanta a tua mão, ora agora pela tua casa. Se você é casado, ora pelo seu cônjuge, ora pelos seus filhos, ora pelos seus netos agora. Peça para Deus visitar a tua casa, peça para Deus visitar agora o teu lar em nome de Jesus. Pai maravilhoso, levanta a tua mão, interceda, peça a Deus, roga a Deus nesta noite. Pai maravilhoso, eu quero nesta noite colocar diante da tua presença a minha casa, a minha família, Senhor. Ó Deus, visita com o teu poder a vida da minha esposa, Pai, a vida dos meus filhos, ó Deus. Esteja abençoando, ó Pai, esteja cuidando da minha casa, da minha família. Ó Deus, que a minha família seja guardada, ó Pai, na tua presença, que nenhum mal venha destruir, ó Pai, a minha família, Senhor, que a minha família seja preservada em Ti, para a glória do Teu nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, a minha casa, abençoa a vida dos meus filhos, ó Pai, para que eles possam sobressair nesta terra, que a Tua presença seja com eles, ó Pai. Nos cerca com a Tua graça, envia uma bênção sobre a Tua casa, sobre a Tua família, e declara nesta noite: nenhuma arma forjada vai prosperar contra a minha casa, contra a minha família. Caia por terra agora toda ação do diabo que tem tentado destruir a minha família. Em nome de Jesus eu repreendo toda a força do mal, porque a minha casa, porque a minha família está debaixo de uma promessa, está debaixo da promessa do Deus vivo. Eu creio, a minha família será um ramo frutífero. Diga isso: a minha família será um ramo frutífero para a glória do nome de Jesus Cristo. Creia nesta palavra, há poder na tua palavra. Declara isso. Você não sabe a profundidade desta palavra. A minha família será um ramo frutífero nesta terra para a glorificação do nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: a minha família é um ramo frutífero. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Você crê nisso? Nesta palavra?
pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, segundo aquilo que Deus tocar no seu coração nesta noite. Enquanto isso, vamos passar aqui alguns avisos importantes, porque eu quero ainda tirar um tempo para a gente orar, e o nosso tempo hoje é extremamente limitado. Nós, na terça-feira, temos o nosso culto online às 20 horas, você pode acompanhar, né? Tanto pelas nossas redes sociais, terça-feira 20 horas, sexta-feira também 20 horas, coleta de sangue aqui na igreja, gente, dia 13 de julho, das 8 às 12 horas, né? Nós estamos fazendo uma parceria com a Unicamp. Se você precisar de atestado, teremos aqui um médico e tal, então dá para você acompanhar pelas nossas redes sociais, está tudo detalhado ali, tá certo? Você que não tem redes sociais, pode procurar a Bruna ou a Gesilaine, ok? Mas nós precisamos de 80 pessoas no mínimo. Amém, gente? 80 pessoas e no máximo 120 pessoas. Essa questão do horário vai até quarta-feira, é isso? Dia 30? Até dia 30, né? Vamos fazer o seguinte, para ficar uma coisa certa e definida, no próximo domingo é ceia, ok? Ceia. A gente pode se comunicar pelas redes sociais, mas nem todos têm acesso às redes sociais. Então, para ficar uma coisa certa, vamos fazer o culto de domingo às 5h30? Pode ser? Porque nem todos têm acesso. Então, se caso não mudar, a gente continua encerrando o culto 15 para 7. Vamos servir a Santa Ceia, vamos nos moldar no horário, tá? Se caso mudar, de repente o toque de recolher for às 21 horas, o nosso culto termina às 7h30, das 5h30 às 7h30. Normal? 2 horas. Por quê? Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar indefinido em relação ao nosso horário. Então, uns vão achar que é às 5h30, outros às 6 horas, enfim. Vamos marcar às 5h30, então, domingo? Fechado, gente? Tudo bem? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, consagrar nossos dízimos e ofertas. De repente não vai mudar nada, né? E a gente vai se adaptar ao horário. Está conosco o José, nos visitando hoje pela primeira vez. Cadê o José? Oi, José. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos orar por você. Vamos também orar pelos aniversariantes. O Jefferson está completando aniversário hoje, está por aqui? Não? Andréia completa amanhã. Tudo bem, Andréia? Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Aniversário esta semana para a gente orar? Se tiver, faz assim com a sua mão, você vai receber um cartão. Tudo bem? Então vamos orar pela Andréia e pelo Jefferson. E pelo José, que está nos visitando hoje. Querido Deus e Pai, queremos nesta noite rogar a Ti pela vida do José, que está nos visitando hoje pela primeira vez. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre a vida dele, sobre a família dele. Ó Deus, coloca a tua unção sobre as mãos do José, tudo aquilo que ele tocar possa prosperar para a glória do Teu nome. Nós abençoamos a vida deste Teu servo em nome de Jesus. Também nesta noite queremos orar pela vida da Andréia, Senhor, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Ó Deus, que a Tua filha possa prosperar nesta terra, que o nome dela esteja escrito no livro da vida. Ó Deus, que ela continue sendo esta bênção para a família dela, para a nossa vida, para a igreja, Senhor. Nós abençoamos e rogamos a Ti, ó Pai, as mais ricas bênçãos pela vida da Andréia, no nome de Jesus. Também queremos, ó Pai, abençoar a vida do Jefferson, ó Deus, que está completando mais um ano de vida.
Ó Deus, coloca tuas mãos, Senhor, para abençoá-lo, que ele também possa prosperar nesta terra, Senhor. Dê muitos e muitos anos de vida para o teu filho, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, em pé ainda, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Amém? Acharam? Vamos ler a parte A. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Diga assim comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Amém? Feche a sua Bíblia, vamos consagrar nossos dízimos e ofertas. Pai, queremos consagrar nossos dízimos, nossas ofertas, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que o Eterno traga sobre nós proteção, provisão e multiplicação. Consagramos cada oferta, cada dízimo, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Deixa eu só falar uma coisa importante para vocês, antes da gente entrar na palavra. Existem algumas pessoas, e claro, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, simplesmente emitir a minha opinião. Esta semana eu tomei a vacina, né? Chegou a minha faixa etária, eu tomei a melhor que tinha, né? A que tinha no dia lá. Eu tomei a AstraZeneca, não tive nenhuma reação, né? Estou muito bem, glória a Deus, tomei na quinta-feira. Então, eu vejo assim, quantas mil pessoas morreram no mundo, no Brasil, de Covid? Quantas pessoas morreram por causa da vacina? Quantas pessoas morreram por causa da vacina? Não tem nem dados. Não existe, né? Então, quer dizer, eu penso assim, tomar a vacina é uma questão de amor próprio e amor ao próximo, né? Eu conversando com uma senhora de 72 anos, está chegando lá no Cabo da Boa Esperança quase, 72 anos, resistente, não quer tomar a vacina de modo nenhum. A gente respeita, né? Mas eu volto a dizer, para mim Deus deu sabedoria para os homens, para a ciência, para a medicina, para mim. Amém? Então Deus não faz nada sem revelar aos seus servos. Israel está sendo vacinado, o mundo está sendo vacinado. Você acha que Deus ia deixar ter mortes por causa da vacina? A igreja, Israel, vamos usar um pouco a nossa inteligência, né, gente? Amém? Glória a Deus por isso. Eu faço votos que você tome a melhor, a que tiver lá no dia. Muito bem. Eu gostaria que esta palavra de fato ficasse registrada no seu coração. Há palavras que têm que ficar registradas no nosso coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. 1 Samuel, capítulo 9, nos fala sobre Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul começou muito bem o seu reinado. Saul começou até mesmo recebendo uma visitação do Espírito de Deus. Diz a palavra que Saul profetizou, né?
Então ele começou muito bem. Ele começou o seu reinado como um homem de Deus, como uma personalidade de Deus. E Saul reinou durante 40 anos em Israel. Mas no segundo ano do seu reinado, ele já começou a declinar. Olha só, ele começou bem, mas no segundo ano do seu reinado, ele já começou a declinar. Primeiro erro de Saul. Ele pega um sacrifício, ou seja, ele sacrificou lá um animal para oferecer ao Senhor. E isso não era a função do rei, porque ele foi ungido para ser rei. Mas ele quis oferecer sacrifícios ao Senhor. Esta era a função não do rei, mas esta era a função do sacerdote. Isso também aconteceu com Uzias. Ele foi constituído para ser rei. E ele também quis oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, cada um tem que entender aonde é o seu quadrado. Ele foi chamado para ser rei, não para ser sacerdote. Então, o seu reinado começa a declinar aí. E aí, durante o seu reinado, durante a sua vida, ele começou a alimentar 3 sentimentos terríveis. Eu chamo estes sentimentos de irmãos: inveja, ciúmes e orgulho. Durante o seu reinado, ele começou a alimentar esta tríade, estes 3 sentimentos. Então ele começou bem, mas ele então começa agora a declinar. Saul começa como homem de Deus, mas Saul também se torna um feiticeiro. Ele vai visitar, ou melhor, ele vai fazer um trabalho na casa de uma feiticeira, na casa de uma médium. Ele vai consultar uma feiticeira para conversar com um morto. E isso é abominável diante de Deus. Por quê, pastor? Porque quem morreu já não tem mais acesso a esta vida. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Então quer dizer, não, pastor, eu já tive essa experiência. Já consultei os mortos ou alguém da minha família que morreu. Não, você não consultou. Não é alguém da sua família. É um demônio. E ele até mesmo imita a voz do nosso conhecido, do nosso parente, do nosso familiar, né? Então, guarda isso. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Então Saul, ele se torna um feiticeiro. Saul começa o seu reinado proclamando a vida. E Saul morre através de um suicídio. Ele cometeu o suicídio. Olha só a trajetória de Saul. Ele começa proclamando vida e tira a sua própria vida através do suicídio. Então ele começou bem, mas ele terminou mal. Então a palavra nesta noite está dizendo que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não há nenhum problema, muitas das vezes, em começar uma coisa mal, de uma maneira, vamos colocar,
meio manco, não tem problema. A gente pode estar acertando isso no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória. O problema é começar bem e terminar mal, né? E muitas das vezes a gente pode começar mal, por causa da nossa inexperiência, imaturidade. A gente pode começar mal, mas a gente pode amadurecer, a gente pode se acertar, a gente pode estar acertando a situação. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós, de repente, começamos bem, mas estamos finalizando mal. Então Paulo dirige uma palavra à igreja de Gálatas, que começou muito, mas muito bem. Começou no Espírito, começou no mover de Deus, começou fundamentados na palavra. Mas Paulo adverte a igreja de Gálatas, dizendo: olha, vocês começaram bem, mas vocês estão terminando mal. Vocês começaram no Espírito, e vocês estão finalizando na carne, ou seja, através das obras da carne. Paulo fala isso para a igreja de Gálatas. E muitas das vezes nós somos assim. Nós começamos bem. Quantos de nós aceitamos a Cristo? Começamos bem. Quantos de nós passamos pela água do batismo com aquela alegria, com aquela motivação? Eu não sei se você se lembra do dia do seu batismo, mas é muito gostoso dar aquele abraço molhado em alguém, né? De repente alguém da sua família que veio assistir, que veio participar do seu batismo, um amigo, um irmão, e você saiu do batistério todo molhado, evidentemente, com aquela alegria, descendo lágrimas no rosto, os olhos cheios de lágrimas, e alguns até saíram do batistério sendo batizados pelo Espírito Santo e falando em línguas estranhas. Que alegria! E de repente, com o passar do tempo, começou a desenvolver o seu talento, o seu chamado, o seu ministério na casa de Deus. Começou muito bem, começou firmado na palavra, mas o tempo passou e terminou mal, ou está terminando mal. Quantos começaram bem e terminaram mal? Existem alguns que até mesmo morreram, já morreram. Começaram bem, mas morreram afastados do Evangelho, afastados da palavra. Eu temo que isto aconteça comigo. Eu temo que isso aconteça com você. De ter começado bem e de terminar mal. Saul começou bem. Saul teve uma experiência profunda com Deus, de receber a visitação do Espírito Santo, de ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, de ser impactado pelo fato de ter sido escolhido como rei de Israel. Mas ele termina mal, ele termina cometendo um suicídio. Não tem como cometer dois, né?
ele termina mal cometendo suicídio. Então Deus sabe disso, que pode acontecer conosco. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, se você quiser abrir ou fazer as suas anotações. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, ou 4 melhor. Olha o que Deus está falando para a igreja. 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está falando assim, olha, eu tenho uma coisa contra você. Ele está dizendo assim, olha, você começou muito bem, mas eu tenho algo contra você. Será que Deus tem algo contra você nesta noite? Será que Deus tem algo contra mim nesta noite? Será que Deus está olhando para nós e dizendo, olha, vocês começaram bem, mas eu tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês começaram bem, mas vocês estão mal. Vocês começaram no caminho certo e vocês se desviaram. Até então a igreja não sabia do descontentamento de Deus para com eles. A igreja de Éfeso não sabia do descontentamento de Deus para com eles, até no momento em que Deus revelou para eles: eu tenho uma coisa contra vocês. Então, de repente, você acha que Deus está feliz com você. De repente, eu acho que Deus ele está feliz comigo. De repente, eu acho que eu estou no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, e que está tudo muito bem, e que as coisas estão caminhando muito bem. Assim a igreja de Éfeso imaginava. Até que Deus falou, pausa. E talvez nesta noite Deus esteja falando para mim e para você. Talvez nesta noite Deus esteja falando para a igreja Cristo é Real. Vamos parar um pouco. Vamos conversar um pouco. Você se lembra como você era? Você se lembra como você tinha uma motivação para me servir? Você se lembra como que era a sua vida outrora? Há 5, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, e olha como está a sua vida hoje, e olha como está a sua condição hoje. Então eu tenho uma coisa contra você: você abandonou o teu primeiro amor. Você começou muito bem, mas você está finalizando mal. Mas é interessante que Deus não somente adverte, mas Deus também nos dá o caminho, Deus também nos dá a direção para acertar a situação. Então Deus não chega para você hoje, ô Rafael, e diz assim: eu tenho uma coisa contra você, porque você abandonou o seu primeiro amor. Mas ele também traz a receita, o que o Rafael deve fazer, o que o pastor Luiz deve fazer, o que você deve fazer, o que a igreja deve fazer. Tenho algo contra vocês. Lembra-te, aí ele diz no versículo 5, lembra-te, pois de onde caíste. Lembra-te no momento em que a frieza espiritual começou a entrar dentro do teu coração. Lembra-te no dia que você rompeu o compromisso para comigo. Lembra-te no dia que você quebrou a aliança para comigo. É isso que Deus está falando. Puxa na sua memória, quando é que você começou a se desviar? Puxa na sua memória, quando é que você começou a abandonar o seu primeiro amor? Puxa na sua memória,
Quando você começou a trocar as coisas de Deus por outras coisas, quando você começou a deixar de priorizar a Deus e começou a priorizar outras coisas, Deus está falando, puxa na sua memória. Quando é que você começou a cair? Quando é que começou a sua queda? Então, Deus é profundo na sua colocação. Deus, Ele quer levar você a pensar. Deus, Ele quer levar você a racionalizar, a ser racional, a usar a sua inteligência. Por isso que eu falei a questão da vacina. Usa a sua inteligência. Não basta ouvir alguém dizer, eu não vou tomar. Não basta. Deus não quer um grupo de pessoas manipuladas. Deus quer seres pensantes. É isso que Deus quer. Por isso que a palavra diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Você sabe o que é um culto racional? É aquele culto inteligente. É aquele culto que você consegue pensar, que você consegue raciocinar. Deus está falando comigo, eu preciso de usar a minha inteligência, porque há cultos que muitas das vezes a gente entra, a gente não entende absolutamente nada. O pastor está pregando, um está pulando, o outro está caindo, o outro está sendo coberto com um edredom, com um cobertor, sei lá, coisa de doido. Sim ou não? Mas o nosso culto tem que ser inteligente. O nosso culto tem que ser racional, porque Deus é inteligente, porque Deus é racional. Então Deus está falando para você pensar, quando começou a sua queda, para você puxar aí no histórico, sua memória. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se arrependa. Você sabe o que é se arrepender? Oh, muda de postura. Muda. Se arrepender envolve mudança. Então Deus está falando, você começou bem, mas você está mal. Eu estou te dando tempo para você mudar, para você se arrepender. Esta postura já é inaceitável. Eu já não aceito mais isso de você. Eu já não aceito mais este seu comportamento. Você é ou você não é? Né? Apocalipse também diz. Bom seria se você fosse quente ou frio. Porque morno, eu vou vomitar. E muitas das vezes nós estamos numa mornidão. Muitas das vezes nós estamos numa condição de morno. E a gente acha que está bem. Porque o frio já está lá, está desviado, e ele sabe que o inferno está esperando por ele, e está lá tocando a vida dele. O quente está glorificando e adorando a Deus, ligado, conectado aos céus, mas o morno também está. Aleluia. Glória. Se der eu vou, se não der também eu não vou. Se der eu faço, se não der eu também não faço. Né? Ceia domingo? Ao morno. Se der eu vou, eu tomo, se não der eu também não tomo. Ao morno. E Deus está falando, eu vou te vomitar da minha presença. É isso que Deus está falando. Porque você começou bem. Ceia para você era um compromisso. Hoje não é mais. Porque você começou bem, mas você está terminando mal. É isso que Deus está falando para nós. Então tenho contra ti. Você acha que Deus nunca falou para mim esta palavra, irmão? Ô Luiz, eu tenho contra ti
eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, que você está morno, porque o frio nem na igreja ele vem mais, mas o morno vem. Eu quero revitalizar a sua vida. É isso que Deus está dizendo. Eu quero revitalizar a sua fé. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então essa questão de começar bem e terminar mal, acontece muito na nossa vida espiritual. E Paulo nos dá uma receita de como começar bem e terminar bem. Porque você não foi chamado para ter uma passagem pelo Evangelho. Você não foi chamado para ter uma passagem pela igreja. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Então ele te chamou para você permanecer. Desculpa. Ele te chamou para você perseverar, para você ser firme até o fim. Não é para você esquentar durante um tempo essa cadeira, mas é para você permanecer. Então Paulo nos dá uma receita de como começar bem e de como terminar bem. Vamos lá, abra sua Bíblia. Meu Deus, a hora voa. E eu quero pregar e eu não consigo mais. 2 Timóteo. E nós vamos encerrar com louvor aí. 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui. Capítulo 4. 2 Timóteo 4:7. A gente vai mandar preparar um banner, colocar em cima do seu caixão, com esse versículo aqui, ó. Pode ser ou não? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pode ser? Um banner bacana em cima do seu caixão lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou você, pode aplaudir? Pode aplaudir? Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus. A receita de Paulo para nós é essa: começar bem e terminar bem. Por quê? Pode ter um banner lá em cima do nosso caixão: desviado, ex-crente, ex-pastor, ex-professor, ex-não sei o quê, ex. Mas Paulo nos fala aqui, ó, comece bem. E termine, finaliza bem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Começou bem e finalizou, irmão. Então é isso que Deus quer nesta noite de nós. Nós já começamos. A sua salvação está mais perto do que o dia que você o aceitou. Jesus está mais perto do que o dia que você se batizou. Então vamos terminar, vamos finalizar bem a nossa carreira, em nome de Jesus. Saul começou bem e terminou mal. Para a gente encerrar aqui, eu poderia entrar em tantos outros assuntos, mas eu não tenho tempo para isso. Tinham, essa semana, alguns entulhos na calçada de casa, a gente está fazendo um servicinho lá. Passou um rapaz, andarilho, mendigo, e eu comecei a conversar com ele. Ele falou, você quer que eu pego esses entulhos? Eu vou dar um jeito neles, eu vou colocar no lombo e eu vou... Você me dá um dinheirinho qualquer aí, mas eu tiro esse entulho aí, da porta da tua casa. Aí, mas não vai jogar na porta de outro, hein? Vai procurar o lugar certo para jogar. Mas aí dei o trabalho para ele e tal, e comecei a conversar com ele um pouco. Rapaz bonito, deve ter 40, 45 anos. Às vezes a gente pensa que tudo é negro, né? Não, branco, loiro, olhos azuis, mendigo. E aí ouvindo um pouco da história dele,
ele, por causa de uma decepção na vida sentimental, na vida amorosa, ele se tornou um mendigo. Mas uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem uma boa profissão, bilíngue, fala alemão, fluente, ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele escolheu terminar mal. Quantas das vezes a gente entra num casamento fazendo juras de amor? Uau! Você é o meu oceano, eu quero nadar em você. Não é? Mais ou menos assim. Verdade ou mentira? Bom começo, mas termina no divórcio. Quantos? Então, às vezes é melhor começar, irmão, meio manco, meio deficiente, mas no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, e se aprumando, e se acertando, e terminar bem. Aleluia! Glória a Deus por isso. É isso que Deus quer de você, que você comece bem e termine bem, mas se caso você não começar bem, que você possa finalizar bem, que você possa terminar bem. É de chorar, é de doer na alma, quando a gente vê alguém começar bem e terminar mal. Quantas das vezes casais, eles vêm conversar com a gente, querem se casar, por favor, vem aqui. Eles chegam de mãozinha dada, moda aqui, moda ali. É amor, é uma preguiça de falar amor, que é amor. Moda aqui, moda ali. Passa um ano, já está tendo agressão moral. Vamos fazer um gabinete, vamos passar pelo gabinete do pastor. E muitas das vezes um pastor se sente muitas das vezes impotente, quando ele não consegue fazer mais nada por um casal, por uma família. Mas começou muito bem. Mas terminou mal. Vamos ficar de pé que nós vamos encerrar, gente. Eu queria pregar mais. O tempo é terrível. Nós vamos terminar dentro do horário. Vamos encerrar com louvor, mas vamos nos restringir aqui nesta noite à vida espiritual. Amém? Você começou bem, você vai terminar bem. Se você estava mal, hoje você vai ficar bem. Você vai mudar a configuração da sua vida espiritual para ontem esta mudança. Aleluia, oh glória a Deus. Você que orava, você que clamava, você que sentia a presença de Deus, hoje é dia de você ser tocado pela presença de Deus. Oh aleluia. Oh glória a Deus. Não precisamos de muito tempo, irmãos. Mas o tempo que temos é um tempo de qualidade. É um tempo onde Deus fala. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou com você. Não seja um Saul, mas seja um Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Vamos encerrar com louvor.